Oye, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Bien? Hoy vamos empezar mais uma classe de mais espanhol. Hoje, pessoal, eu vou falar sobre o pretérito imperfeito de subjuntivo. Esse tempo ele está relacionado com o passado, mas como é do modo subjuntivo, sempre ligado a hipóteses, probabilidade. Veja lá os usos do pretérito imperfeito de subjuntivo. O primeiro uso que eu posso apresentar é ele pode ser usado para expressar desejos e pode ser sobre hechos passados. O que quer dizer isso? Algo relacionado, a uma hipótese de um fato passado. Exemplo, esperava que ayer pudiera salir com Pedro. Então, pudiera, está aqui na forma de pretérito imperfeito de subjuntivo. Outro uso, chicos, expressar dúvidas sobre hechos passados. Pode ser que Manuel supiera de todo. O verbo saber também na forma do pretérito imperfeito de subjuntivo. Expressar pouca probabilidade em frases condicionais. Então, ali, quando a gente está falando de uma condição, ele vai estar, então, dentro dessa frase. Se fuera rico, me compraria esta casa ahora mismo. Fuera, o verbo ser, na forma do pretérito imperfeito de subjuntivo. Outro uso, chicos, valorar hechos e situações passadas, dar valor. Era necessário que estudiaras mais para aprobar-te en los exames. Chico, pensando sempre pretérito, passado. Outro uso, expressar cortesia. Então, vou a uma tienda, quero comprar-me algo, eu quero comprar alguma coisa e peço de forma mais gentil para que essa pessoa que está me atendendo, por exemplo, pegue alguma coisa. Nesse exemplo que eu coloquei aqui, ele está numa situação de cortesia também, de forma mais cortês, mas não numa compra, numa situação em que eu quero apresentar alguém a outra pessoa. Veja lá o exemplo, chicos. Quisiera apresentar-te a Juan. Quer dizer, eu gostaria muito de ter apresentado ou de apresentar você ao João ou a Juan. Bien, chicos, estes são alguns exemplos de usos do pretérito imperfeito de subjuntivo. Mas vamos ver a forma. Como é que ele como é a forma desse verbo nesse tempo verbal? Chicos, atentos, eu sempre mostro uma tabelinha primeiro dos verbos regulares. Aqui também. Hablar, comer, vivir, eles são modelos para outros verbos regulares em pretérito imperfeito de subjuntivo. Chicos, como em português, esse tempo verbal admite duas terminações, duas formas de conjugação. Então, vamos lá. Hablar. É interessante que esse tempo verbal, se eu colocar um se, ele fica mais fácil para a conjugação. Se yo hablara, se yo hablase, se tu hablaras, se tu hablases, se él, ella, usted hablara, se él, ella, usted hablase, se nosotros, nosotras habláramos, hablásemos, vosotros, vosotras hablarais, hablasseis, ellos, ellas, ustedes hablaram, hablassem. Então, esse tempo verbal, o verbo hablar, ele vai ser modelinho para outros verbos da primeira conjugação. Chicos, verbos terminados em ar, primeira conjugação. Então, esse verbo hablar pode ser modelinho para outros verbos. Por exemplo, bailar. Se eu bailara, perdona. Se eu bailara, se tu bailaras, se ele bailara, bailáramos, bailaras e bailaram. Vamos para os verbos da segunda conjugação. O exemplo que eu coloquei aqui, o modelinho, é o verbo comer. Se eu comiera, se tu comiese, perdona, se eu comiera, se eu comiese, se tu comieras, comieses, se él, ella, usted comiera, comiese, nosotros, nosotras comiéramos, comiésemos, comierais, comieseis. O ellos, ellas, ustedes comieran, comiesen. A mesma coisa, chicos.
este verbo é modelinho para outros verbos da segunda conjugação. Bien? Vivir, verbos regulares de la tercera conjugación. Então, verbo vivir. Se eu viviera, viviese. Se tu vivieras, vivieses. Se él, ella, usted viviera, viviese. Se nosotros, nosotras viviéramos, viviésemos. Se vosotros, vosotras vivierais, vivieseis. Ellos, ellas, ustedes vivieran, viviesen. Então, estas são as formas del verbo, dos verbos em pretérito imperfeito de subjuntivo. Verbos regulares, chicos. Vamos para uma tabelinha? Eu coloquei aqui uma tabela pequena de alguns verbos irregulares em pretérito imperfeito de subjuntivo. O verbo hacer, o verbo tener, poder, salir, ir, ser, que tem a mesma forma conjugada, saber, poner e decir. Então, olha lá, na mesma coisa, os verbos irregulares em pretérito imperfeito de subjuntivo se admite duas terminações, iera ou yesen. Bien, chicos? Bueno, chicos, essa foi mais uma classe de Mais Espanhol. Guapos, se você curtiu, dá um like aí, ok? Ou deixa o seu comentário, bien? Adiós, besitos!